Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 550. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é apaixonada por cinema, fala sobre filmes toda semana lá no podcast Supercuts, a querida Larissa Maia. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui na mesa de volta. Esse retorno aí quase histórico pra gente. Que demais. E agora, Lara, fala com você, já sente aquele peso da voz de uma mãe, sabe? Aquele peso da maturidade. Thiago tá dizendo aqui ultimamente que eu tô mais serena. Vamos descobrir agora com sua crítica com o filme. Vamos ver se você vai pegar leve. E pra fechar essa mesa aqui, temos o companheiro da Lari aqui, o cara que tem mais de 1.600 filmes no Letterboxd e que também tá lá no Supercuts toda semana, Thiago Maia. Fala, Rafa, tudo bem? Tudo Dando um bem. salve aí pra todos os ouvintes do Cinemação, muito bom estar de volta, né? Muito feliz aqui também. Que bom. Bem animado pra esse episódio hoje. Também mais sereno, Thiago, com a versão pai agora? É diferente, né? É um negócio que... tem o clichê, né, que você fala, o pessoal fala, é um mega clichê, né, o pessoal fala muito, não, quando você é pai e tal, é uma sensação que não dá pra descrever e tal, você só sabe quando você vira, né, É meio que isso, assim, tipo, antes de você ser, você não entende muito e quando acontece, é isso, a gente fica com uma sensação diferente, assim, as coisas são diferentes e no nosso caso tem sido pra melhor, a gente tá muito feliz, assim. Ah, que demais. Então já quero de antemão aqui, em nome do público do Cinemação, dar parabéns pra vocês agora, nessa nova etapa de vida. E que bom que vocês tiveram um tempinho pra vir aqui bater esse papo aqui comigo no Cinemação sobre um filme que, olha só, né, seguindo aquela frase, famosa frase que todo bom filme é um documento de sua época, nós estamos aqui pra falar sobre um filme que se coloca como uma ficção, mas que brinca com o imaginário do espectador, com tudo que a gente viu nos últimos anos, né? Ou seja, em Guerra Civil, esse novo filme aí com Wagner Moura, Kristen Dunst, dirigido e escrito, né, pelo Alex Garland, nós vamos ser colocados aí em um cenário hostil, onde a gente pode imaginar como que aquela situação se desenvolveu devido justamente aos últimos acontecimentos que a gente viu acontecer no mundo, sobretudo no Brasil, né? Então a gente consegue imaginar muito bem. Enfim, e hoje eu, Lari e Thiago vamos bater um papo sobre Guerra Civil, mas fica sempre aquele aviso para você que nós vamos dar spoiler. Por isso, se você não viu o filme, vai pro cinema, aproveita que ele ainda tá em cartaz e mergulha nesse exercício imaginativo que o Garland nos propõe, né? E vem junto com a gente aqui filosofar sobre esse filme. Caso contrário, siga por sua conta e risco aqui, sabendo que vamos dar spoiler, mas a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre Guerra Civil nesse podcast. E é isso, vamos bater um papo no segundo ato desse podcast. Help you folks? Just looking for gas. Gotta look the fuel permit? No, we're actually just passing through. Can't help, sorry. Sir, if we pay, I was never gonna give it free. over the odds. What's over the odds? 300. For half a tank and 2 cans? 300 buys you a sandwich. We got ham or cheese? 300 Canadian. Okay. Chegava aos cinemas no dia 18 de abril de 2024 o filme Guerra Civil. O filme é dirigido e escrito por Alex Garland, diretor britânico de 53 anos, né, que para quem se lembra dirigiu aí Ex Machina, né, um filme aí de 2014, Aniquilação de 2018, também fez Man, né, Faces do Medo de 2022 e agora chega com Guerra Civil em 2024. O filme custou 50 milhões de dólares, é o maior orçamento aí da A24
A24 em sua história, chegou com marketing agressivo, querendo se posicionar, né, como um filme evento, e até o momento o filme já faturou aí mais de 56 milhões de dólares ao redor do mundo. No filme, a gente acompanha uma guerra civil nos Estados Unidos que começou quando o Texas e a Califórnia decidiram se separar do resto do país e contaram com o apoio da Flórida. Com esse movimento, outros estados começaram a querer se separar também, e isso acabou levando o país a uma guerra civil. No meio desse caos, a gente acompanha aí 4 personagens, sendo eles 3 jornalistas e uma jornalista amadora, que são o Joel, vivido pelo Wagner Moura, a Lee, vivida pela Kristen Dunst, a Jessie, vivida pela Kaylee Spaeny, e o Sammy, vivido pelo Stephen Henderson. Eles decidem ir até Washington, né, para entrevistar o presidente, porque esse presidente ele tá para ser assassinado ou vai ser deposto, enfim, tá para acontecer alguma coisa com esse presidente, e eles querem ir até Washington justamente para falar com ele antes que tudo isso aconteça. Além desses 4, né, que são os personagens principais que a gente acompanha, a gente pode citar também o Nick Offerman, que vive o presidente justamente dos Estados Unidos, o Jefferson White, que vive um jornalista, o Nelson Lee, que vive um jornalista colega ali também, né, desses 4, e nós temos também o Jesse Plemons, que faz ali um radical soldado que acaba cruzando o caminho dos nossos personagens. Ainda, né, na equipe técnica do filme, a gente tem a trilha sonora que foi feita pelo Joe F. Barron, que é o cara que fez trilhas com o Garland, por exemplo, em Man, né, Faces do Medo, mas ele também fez trilhas para Aniquilação, para Free Fire, né, o Tiroteio e alguns outros filmes. Temos também o Benjamin Salisbury, que também é um dos compositores. Ele também já trabalhou com o Garland nos outros filmes dele, mas ainda fez algumas trilhas, por exemplo, para Black Mirror, né, na temporada 3, ele também participa de algumas trilhas na série. Vale a pena citar também, né, o diretor de fotografia, o Robbie Hardy. Robbie Hardy, que já trabalhou também com o Garland lá em Ex Machina, mas também fez, por exemplo, Missão Impossível Fallout, né? Ele estava lá. Tantos outros trabalhos, um diretor muito bom, e aqui a gente vê claramente, né, um belo trabalho de fotografia. Temos também na edição desse filme o Jake Roberts, que fez alguns filmes como Brooklyn, um filme de 2015, e A Qualquer Custo, né, um filme aí de 2016. São 2 filmes aí mais famosos que ele editou, mas ele também tá na edição de alguns episódios de Hunters, né, um filme lá com o Al Pacino e tal. Bom, e pra gente começar aqui, né, esse papo, eu acho que é interessante da gente pensar que justamente em meio a esse caos que o Garland se propõe a criar para nós, ele acaba nos convidando justamente para caminhar com esses 4 personagens principais, mas logo de cara, no começo do filme, uma coisa fica muito clara, assim, que o filme, ele começa e termina sem dar muita explicação de como a gente chegou ali e para onde a gente vai, né, sem planos futuros. E eu queria começar perguntando isso para vocês, assim, como é que vocês viram essa escolha de não se aprofundar no contexto dessa época que está sendo colocada ali? Como é que vocês se viram dentro desse filme de repente, assim, entrando nele já meio que no meio daquele caos? Eu acho que a sua descrição, Rafa, ela é bem fidedigna, né? Ele é um filme que ele nos coloca nessa situação do país em guerra civil. O próprio nome do filme já diz, e não é um desses casos que o filme tem um nome em inglês e recebe outro nome em português, outro nome em espanhol. Não, assim, pelo que eu vi, o filme tem o mesmo nome em todas as línguas e é bem direto, assim, né? Ele é um filme que, talvez assim, de forma parecida com o Zona de Interesse, ele é um filme que exige algum conhecimento prévio da audiência, né? Ele exige que a audiência, pelo menos, tenha uma certa noção da tensão política que está acontecendo nos Estados Unidos e, evidentemente, em outros lugares do mundo, por essa relação de espelho, né, dos Estados Unidos serem um pouco de espelho de relações em outros países, mas sim, ele não nos fala como que esse presidente, se essa guerra ela é justa ou não, quem que são os malvados, quem que são os bonzinhos e tal. Ele pede
sim pro telespectador, pra audiência, ter alguma noção de como que essas tensões políticas de campo e cidade, de ricos e pobres, de jornalistas, imprensa com a sociedade num geral. Essas pequenas tensões, elas são quase que requerimento para a audiência, para o filme, assim. Ele vai colocando esses pequenos conflitos ao longo do filme. Você vê que esses jornalistas, né, talvez para um público mais jovem, se você colocasse alguém muito jovem, assim, não tem muito conhecimento político, né? Essa pessoa talvez se espantaria, nossa, mas são jornalistas fazendo o trabalho deles, e por que tem que ser tão difícil, né? E o filme conversa um pouco com essa noção, assim, do jornalismo hoje em dia ser guerrilha, né? Logo no início do filme, o próprio Wagner Moura pega e fala, nossa, mas a gente tem que sentir dó do que virou o New York Times, né? Então, conversa muito com essa noção, primeiro, né, da democracia tá entre aspas, frangalhos, né? Segundo, da própria imprensa perder credibilidade e tal, o que é meio irônico, né? Porque os jornalistas, eles são retratados como verdadeiros heróis, assim. O filme parece que não tem um lado político tão explícito, assim. Acho que ele tem alguns posicionamentos, né? Então ele não fica em cima do muro por completo, né? Mas me chama a atenção o fato dos jornalistas serem até uma representação meio throwback, digamos assim, dos jornalistas serem guerreiros e valentes, e é como se fosse assim, a imprensa hoje em dia, ela tem tanto problema de credibilidade, né, que a única forma de a imprensa ter alguma credibilidade, nem que seja assim, uma mínima credibilidade, seria pela imagem estática, né? A imagem estática, ela não pode ser manipulada, digamos assim. Então, o filme joga um pouco com essas noções. Eu achei a premissa interessante. Logo no começo, quando a gente vê aquele presidente treinando o discurso dele e tal, que o Garland faz essa brincadeira de mesclar, né, o cara treinando o discurso com imagens reais, assim, parece imagens de arquivo mesmo e tal, de tantos conflitos. Então, assim, essa coisa de a gente saber que o público que tá ali, que tá assistindo, talvez ele não tenha o background, né? Ele tenha que ter talvez uma noção de como aquilo ali se desenvolveu. É interessante porque quando ele faz esse exercício de colocar essas imagens de arquivo no meio, é quase que um convite mesmo de, assim, você que é que tá um pouco mais ligado nessas questões políticas e nesse monte de conflito que tem acontecido, nessas polarizações todas, né, ao redor do mundo, tá rolando muitos conflitos, né, por aí. E ele meio que convida você a rememorar isso antes do filme propriamente começar. E aí ele vai mostrando aquilo, casa justamente com um discurso que, até como você bem falou, não é um discurso explícito, mas tem ali nas entrelinhas algumas coisas, né? Porque o presidente vai falando algumas coisas sobre a nossa nação, o americano de bem, né? Aquelas coisas tipo família, cidadão de bem. Então ele vai dando assim, nas entrelinhas ele vai trazendo algumas coisas. E eu acho que esse exercício de colocar essas imagens de arquivo no meio que é realmente um convite pra gente entrar ali já meio sabendo do que tá acontecendo. Então, eu acho muito interessante isso. Tem um pouco do que vocês falaram que eu concordo, mas ao mesmo tempo, eu entrei na sala de cinema, o presidente estava terminando de falar. Então, assim, eu não cheguei a ver, já tô confessando aqui, eu não cheguei a ver essas cenas aí anteriores, né? Mas eu cheguei bem na parte do discurso que ele fala família, pátria, Deus e por aí vai. Assim, eu não sinto falta desse contexto, porque eu acho até que é engraçado de um certo ponto, porque é aquela piada que os estadunidenses não sabem geografia, como se estivesse no centro do mundo ali, e você vê isso na tela, assim, como se todo mundo soubesse o que significa ser do Colorado e ser da Flórida, né? Sim, então eu acho que essas discussões ao longo do filme, elas vão se perdendo um pouco porque fica num tom de que uma guerra é uma guerra em qualquer lugar do mundo, é mais ou menos a mesma coisa. E ao mesmo tempo isso, assim, acho que o diretor aqui, ele é um pouco snob, assim, em pressupor que o mundo inteiro que ele está exibindo o filme se interessa pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. Até aqui em casa mesmo, eu vivo falando isso pro Thiago, porque eu não me interesso nada
pelos Estados Unidos, assim, de notícia. E o Thiago acompanha todas as notícias do mundo inteiro, né? Mas acaba que Estados Unidos, assim, nunca foi um ponto que eu ficasse atenta ou me interessasse pela história. Eu não sei muito daquelas coisas de 3 colônias, enfim. Eu me perdi um pouco nisso, no geral. E eu fico sempre brincando com o Thiago e tal, que não me interessa o que acontece lá. E pro filme hoje à tarde, eu tive essa risada no começo, sabe? De falar assim, gente, tipo, o que me interessa saber? E como que eu saberia também? E, enfim. Mas você leva isso pro mundo, né, Rafa? Sim. E acho que quando a gente leva isso pro mundo, é pra esse outro ponto, de que as guerras são as guerras em qualquer lugar, assim. Acho que a maioria das pessoas, né, elas ficaram presas a isso no filme e aí levaram o filme mais a sério do que ele realmente é. Então, acho que tem essa... destoa um pouco do cinema do Alex Garland no geral, por causa disso, assim, que eu acho que ele tenta ser um filme mais sério do que ele realmente é. E de como as pessoas interpretam também a questão do Wagner Moura ali com aquele bigodinho. Acho que para um americano aquilo tem um significado completamente diferente do que pra gente que tá acostumado com ele, que tem Paraíso Tropical aí na memória afetiva. Enfim, e tem, como eu falei com o Thiago hoje à tarde, tem Chico Moedas aí com um bigodinho também. Então, assim, eu acho que o mundo vai ver esse filme de uma forma diferente em cada lugar, em cada contexto. Até pelo nosso contexto brasileiro aqui, que também, né, não sei como ainda não aconteceu guerra civil nenhuma aqui. Tem até uma questão, assim, a A24 colocou uma grana nesse filme e aí existe uma certa discussão também nos bastidores, assim, de que o filme se vendeu como uma coisa e ele é outra, assim, ele se vende muito como um filme de ação, né, de que tá tendo essa guerra ali interna e tal, que a gente vai ver esses conflitos e tal, e na real ele é muito mais cadenciado, ele tem muito mais essa questão do próprio jornalismo e tal. Vocês acham que isso foi uma falha, de repente, do marketing do filme? Legal você ter trazido isso, porque, assim, como eu tô meio por fora da internet, eu não tinha visto essa abordagem, né? Mas eu acho que é um filme que vira um filme de estrada mesmo. Vai por esse lado. E é muito parecido, inclusive, nesse ponto com Zumbilândia 2, né? Enfim, são aquelas pessoas ali presas num carro, cada um com um tipo de personalidade, né? Um tipo de jornalista ali dentro. E acho que tem essa homenagem à profissão aí. E ao mesmo tempo, ele discute mesmo aqueles personagens naquele tempo, retratando, né, como os heróis. A história só vai poder ser passada e julgada, como eles dizem, né? Aquelas pessoas, elas só serão julgadas de acordo com o que eles fotografarem ali, de acordo com o que eles reportarem no final. Então, acho que tem esse heroísmo aí e tem esse filme completamente estrado, mas eu acho que não falta ação nisso, sabe? É uma ação diferente. Acho que se as pessoas esperavam armas na mão daqueles personagens principais, eu acho que isso falha. Mas eles têm a câmera ali como essa arma principal, que, enfim, é como eles vão lutar essa guerra. A guerra deles é outra, a guerra deles é por informação, é por imagem. Então, acho que por esse lado é válido, assim. Eu não me senti enganada assistindo o filme, não. I didn't take a single photo. I didn't even remember I had cameras on me. Like, oh my God. Like, why didn't I just tell him not to shoot them? They're probably gonna kill them anyway. How do you know? He doesn't know, but that's besides the point. Once you start asking yourself those questions, you can't stop. So we don't ask. We record so other people ask. Want to be a journalist? That's the job. Hey, Lee. What? Back off. What am I saying that's wrong? I'm not saying it's wrong. She just shook up. Lee doesn't understand shook up. Whoa. I'm not being protective of her? You're the idiot who let her in this car. Na verdade, Rafa, eu acho esse ponto importante, né? Porque conversa um pouco com essa transformação da A24 como estúdio ao longo dos anos, né? Talvez, assim, se discutia muito a A24 como esse estúdio de filmes independentes, de diretores originais, de projetos
menores e sei lá o que mais, assim. Era uma questão que era muito discutido sob esse prisma, né? Esse prisma de ser, beleza, o cinema americano tem um sistema de estúdio, né? E você tem estúdios menores independentes. E a A24 era para ser um estúdio, uma distribuidora que fosse relevante, porém, né? Que conversasse mais com que fosse considerado cinema independente. A gente viu isso se desfazendo um pouco ao longo dos anos. Não se desfazendo por completo, mas se desfazendo um pouco, né? Os filmes da A24 foram ficando maiores e maiores em termos de orçamento, em termos de público, em termos de escopo, né? Tanto é que um filme deles venceu o Oscar, né? Que foi o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Outros filmes deles também concorreram a diversas categorias no Oscar, né? Mas é complicado, né? A partir do momento que um estúdio ele chega para ganhar um Oscar, né? Esse estúdio meio que perde aquela cara e a carteirinha, digamos assim, de um estúdio independente, né? E esse filme, o Guerra Civil, ele me parece estar com um pé nos dois mundos, assim. Ele é um filme muito sofisticado para ser, em termos das imagens, ou pelo menos da intencionalidade, né? Não tô falando de necessariamente ser um filme melhor ou com uma qualidade muito elevada. Mas ele é um filme que, esteticamente, ele mira mais nas questões artísticas que o cinema independente desenvolve mais, mas ele tem esses set pieces, assim, essas grandes cenas que lembram muito um cinema de gênero, a lá meio Roland Emmerich, a lá meio, sei lá, outros gigantões aí do sistema de estúdio. Então ele é um filme que tá entre esses dois mundos. Eu não vejo ele cravado em nenhum dos mundos, assim. Eu também não gosto de fazer tanta essa separação, assim, porque a gente sabe que essas questões são muito fluidas, mas foi uma sensação que eu tive vendo o filme, que eu lembro desses filmes do estilo, tipo, do Jared Butler, esses filmes, acho, Assalto à Casa Branca, esses filmes que vão parar em sessão da tarde, assim, esses filmes que, sei lá, pipocões, para um outro adjetivo muito usado para esses filmes, e diversas cenas desses filmes me lembraram esse perfil de filmes. Sim. Me lembrou esse filme de entretenimento pipocão, que é tudo tá desabando, tudo tá num desastre e tal, mas ao mesmo tempo ele tem as cenas lá que, principalmente a Cailee Spaeny vai lá e tira as fotos, né, e ele quer congelar essas fotos, ele quer eternizar as imagens. Ele é um filme também preocupado em querer colocar isso em imagem e acreditar em alguma medida no poder dessa imagem como uma imagem crua, como uma imagem visceral e etc, né? O que você não veria nesses filmes estilo Jared Butler, digamos assim. Então, eu vejo ele nesses dois mundos, entre esses dois mundos. O Alex, né, Garland, ele tem essa coisa que eu acho que conversa bem com esses dois mundos, assim, né? Eu gosto muito do tipo de cinema que ele faz, desde Ex Machina, né, de 2014, quando a gente já vê um diretor, um roteirista que gosta de se aprofundar nessa visão dele, assim, de ficção ali. Ele tenta trazer pra gente, muitas vezes, essa profundidade, né, que conversa com essa coisa mais independente, mas aqui a gente tem justamente essa caminhada em rumo ao blockbuster, assim, porque a A24 tratou o filme muito como quase um filme evento mesmo, né, vendendo ele e tal. E eu acho que isso é uma coisa que até pro público é importante de se, né, tentar de alguma forma se reeducar, porque a gente precisa entender que todas as peças que são colocadas de um determinado filme na rua são peças publicitárias, então ele vai vender os momentos de ação e tal. A gente não vê muito filme que o cara, né, o trailer é só o diálogo entre duas pessoas e pronto, né? Então faz parte, a gente precisa se educar para isso, assim. E até entrando nisso que a Lari estava falando sobre ser um road movie, né, um filme de estrada, eu acho isso muito legal do filme, assim, porque a gente tem aqueles elementos clássicos do filme de estrada, que é você reunir personagens com características diferentes e coloca todos eles dentro do carro e a gente fica próximo deles, né? A gente é sempre o quinto elemento ali, o quinto personagem, porque a gente acompanha eles e a gente vai se importando com eles, né? Então, eu acho isso muito legal, assim, como isso funciona, ainda mais para
para esse tipo de filme, onde a gente tem um cenário muito crível, em que a gente tem uma memória jornalística vivencial, assim, disso que poderia acontecer, ou que, né, que acontece em alguns lugares do mundo. E aí, a gente, quando tá com eles ali, e esse formato de road movie coloca a gente para caminhar por esse país, a gente faz essa imersão mesmo dentro desse cenário, né? A gente vai vendo como que as coisas aconteceram, a destruição, os pontos de conflito, o foco, as cidades meio abandonadas e tal, como houve realmente essa separação e como há um ambiente hostil, uma tensão no ar, assim. E eu acho muito interessante como ele quebra muitas vezes isso, colocando uma trilha que meio que é quase uma trilha de tipo, viagem, estamos viajando pelo país. Ele dá essa quebrada assim, que brinca muito com essas emoções do espectador, de quase como estamos fazendo uma viagem para dentro do país, mas ao mesmo tempo a gente tá vendo o caos ali. Então ele brinca com esse misto de emoções, assim, como existe alegrias e tristezas ali, né, no ambiente e de forma conflituosa o tempo todo. E eu acho isso muito legal, assim, de sentir, sabe? A Larissa colocou uma coisa que me chamou a atenção, um comentário dela, que foi aquela coisa, a guerra é guerra em todo lugar do mundo, né? E eu acho que o filme, essa noção, essa premissa, é uma premissa que o filme tem um interesse em trabalhar, ou pelo menos a premissa seria mais ou menos a seguinte, né? Uma vez que os Estados Unidos é esse grande país, essa grande potência imperialista no mundo que intervém em tantos países, em tantos contextos políticos e sociais, políticos sociais, seja na África, seja em Ásia, seja na América Latina, né? Tem todo um histórico aí de intervenções estadunidenses no mundo inteiro e guerras, sim, provocadas pelas intervenções estadunidenses. É como se, tipo, guerra e caos fosse coisa de terceiro mundo, né? País de primeiro mundo, em tese, não vive essa situação, né? Como se fosse um privilégio que os Estados Unidos não teriam. E o filme, em alguma medida, eu achei, e ele talvez talvez desconstrua um pouco essa visão, né? Dessa questão dos Estados Unidos serem superiores aos outros países, porque, enfim, o filme conversa com essa noção de algumas formas, né? O filme conversa com essa noção de nada acontecendo, a Kirsten Dunst não consegue nem subir o elevador do hotel dela, dali a pouco eles vão ao interior. E alguns conversa muito com essa noção de que o mundo tá acabando e algumas pessoas não estão nem aí. E o filme conversa com essa noção que para uns é negativa e para uns é positiva, né? Assim como assim você vai se abster de um grande conflito, né? Eu acho que o filme conversa com esses dois estímulos que uma sociedade tem num conflito desse, né? Enfim, sobre essa noção do filme emergir em contextos diferentes e tal, assim, é quando o filme pega essa premissa, na minha opinião, e ele leva para lugares menos sérios, digamos assim, lugares mais jocosos, assim. Ele finge que vai trabalhar com essa premissa, trabalhar com uma noção política mais afiada, e ele na verdade nem sempre faz isso. Ele vai fazendo uma piadinha aqui, outra colar, ele vai uma caricatura ali, outra colar. E quando a gente vai vendo, o filme não lidou tanto com essa noção das razões, dos porquês e dos motivos por toda essa briga. Então a gente sai do filme não sabendo demais, assim, não sabendo no detalhe, não sabendo ao fundo e profundamente o porquê dessa briga e porquê que essas pessoas não se dão bem, né? Vai um pouco do que eu falei no início da conversa, de esse conhecimento ser necessário ser um pouco prévio, assim, sobre o ponto de vista da audiência, da audiência ter alguma noção política, social, de que uma população de um lado pensa, que a população de outro lado pensa também, e por que essas duas divergem e tudo mais e tal. E o filme, ele vaga entre esses dois mundos, assim. Na verdade, ele vaga por esses dois mundos, mas ele fica mais no mundo que você e a Larissa falaram mais. O mundo da piadinha, o mundo das imagens, o mundo
das sensações de ver paisagens bonitas, de ver lugares diferentes, de ver a mesma cena por um olhar diferente, né? Acho que isso é uma coisa que o filme trabalha um pouco, assim, Sim. de você estar no que seria uma cidade média americana, né? De ser uma cidade costumeira do interior americano, que seria uma cidade completamente ordinária, mas o filme faz aquela situação parecer extraordinária. Faz o filme parecer aquela situação diferente, né? Então o filme vai para alguns caminhos que são, relativamente falando, incomuns, assim. Ele foge de maneira profunda, de maneira assim, permanente, o filme no campo do cinema político. Uhum. É uma decisão que me chamou a atenção. Eu achei que fosse ser um filme mais explicitamente político. E acabou que não foi tanto assim. Uma coisa que pra mim é interessante, dentro disso que a gente está falando aqui, e que bem o Thiago levantou, quando traz essa questão do ponto de vista, eu acho muito legal como quando a gente tá junto com os personagens e também não tem um certo tom didático exacerbado, assim, né, pra gente ficar ali, tipo, a hora que eles estão andando com o carro e eles vão parar no posto, e aí tem aquela tensão, você não sabe direito o que tá acontecendo, então você tem que acompanhar eles, tem que ver o que eles vão falar. Ou depois, um pouco mais pra frente, quando tem aquele atirador na casa e você não vê o atirador, você não sabe o que aconteceu, você não sabe nem se o cara que acerta o atirador até a próxima cena. Eu acho isso tão interessante porque ele traz realmente, ele pinça o espectador pra dentro daquele ambiente, assim. E aí a gente meio que a gente começa a materializar aquilo de uma maneira um pouco mais próxima, assim, né? Eu acho que é engraçado porque, por outra perspectiva, a gente chega no final do filme. Gente, um super spoiler aqui do final do filme. Então, se você tá sofrendo com isso, pula minha fala. Mas a gente chega no final do filme e ele entrega o que todo mundo esperava desde o início, né? Assim, de certa forma. Sim. E acho que tem um tesão progressista ali em atirar no presidente. Então, eu acho que essas mini questões que ele levanta, né? Parece que ele levanta a bola para alguém cortar, para o seu colega que está assistindo o filme do seu lado, dar uma risadinha, dar aquela olhadinha. É um jeito de quebrar a terceira parede, né? Para conversar com a audiência, assim, de eu sei que você tá entendendo essa piadinha ou outra, para no final ser tão óbvio, né? Uhum. Então, acho que é uma discordância, acho que a discordância que mais me incomoda ao longo do filme é essa, assim, é brincar com essas questões, deixar no mistério ao longo do filme para no final ser tão explícito, tão óbvio e tão previsível, assim. Lee, I'm sorry for jamming my way into your ride, okay? I know you're really angry about it, and I know you think I don't know shit, but... I'm not angry about that, Jesse. I don't care what you do or don't know. Okay, but you are angry with me. There is no version of this that isn't a mistake. I know, because I'm it. Joe and Sammy are it. It's my choice. Right. And I'll remember that when you lose your shit, or you get blown up, or shot. Essa questão dessa obviedade e até das questões, né, de brincadeira que o Thiago também falou e tal, a mim, assim, né, elas não incomodaram tanto porque eu acho até isso, assim, tem um certo tom irônico, sabe? Porque quando você fala sobre isso, sobre uma questão desse escalonamento autoritário e tudo mais, tipo, a gente vê que de repente é realmente um caminho meio óbvio que precisa seguir, assim, tipo, a gente volta para aquela questão que muitas vezes a gente, né, chega e existem teorias e tal, que é como você combate a intolerância, como você se torna um intolerante com a intolerância, né? Então fica sempre aquela questão filosófica de como combater isso, como você combate a raiva com a raiva e tal. Então tem toda uma questão ali, por isso que eu acho que às vezes quando chega nesse ponto é meio que, pra mim,
passa por uma questão assim irônica. E até o tom de brincadeira, eu acho que funciona também em alguns momentos, porque é essas quebras meio naturais mesmo, né? A gente, mesmo quando tá em tensões tensas, às vezes a gente tira uma piadinha daqui e ali e tal, pra tentar minimizar um pouco aquele ambiente hostil que a gente tá vivendo. Agora, quando a gente olha e percebe a performance, por exemplo, da Kristen Dunst nesse filme, eu acho um espetáculo a maneira como ela faz essa fotojornalista cansada, e ela tem um olhar cansadíssimo, assim, ela tá super, assim, exausta desse ambiente caótico, de violência que ela viveu. E aí eu acho que vem também outra questão, né, que o filme acaba levantando pra gente, que é, a gente até começou falando sobre isso. A gente tá falando sobre o jornalismo, que muitas vezes o filme exalta essa questão de uma imprensa livre, dessa questão dessa valentia, muitas vezes, né, do jornalista, dele poder entrar nos lugares e fotografar e tudo mais, mas ele também levanta uma questão que é até onde que o jornalista vai, porque tem vários momentos ali que faz quase que um flashback nesse olhar da personagem da Kristen Dunst, que é ela lembrando de cenas violentíssimas que ela estava do lado tirando foto. E aí a gente entra em outro questionamento, que é, nossa, esses jornalistas que estavam ali, eles não se envolvem, eles não podem se envolver, o que eles fazem com essa situação? E eu acho que essa figura dela, que é a Lee Smith, né, a personagem, eu acho que ela exemplifica muito bem essa crítica, assim, de que muitas vezes o papel do jornalista é realmente ser o agente de registro daquele momento, porque ele não tem o que fazer. Tipo, ela no meio de um conflito falar, não jogue, não taque fogo nesse cara e tal, ela sabe que ela pode ser a próxima. Então existe também uma questão ali de conflito ético, moral e tal, mas que você vê que se concentra nessa pessoa. Tipo, ela fica cansada, ela fica machucada, ela tem dificuldade pra dormir, ela perde, né, a esperança com a vida e tal. E eu acho a atuação dela, assim, eu gosto da atuação do Wagner Moura, mas eu acho a Kristen muito boa nesse filme. Tem até um momento que eu acho importante no filme, quando eles têm uma conversa sobre ela ter desistido do jornalismo, né? Assim, não desistido, parado de fazer, mas parado de acreditar no que ela fazia, questionado isso, né? E eu acho que até por ela ter, no início do filme, essa fama de super durona e tal, e você vê que no final ela tá realmente desmoronando ali no meio de tudo que tá acontecendo. E ao mesmo tempo você vê a menina que começa em pânico, né? E termina ali com todo aquele frescor, né? Do jornalismo. No olhar, assim, você vê que ela tá completamente apaixonada, extasiada no que ela tá fazendo. Então eu acho que essa duplicidade ali, né, e como as duas trocam de lugar nessa dinâmica é muito interessante do filme. Isso realmente eu acho um bom ponto. Aí, principalmente nessa linha do tempo de um jornalista, né, como ele começa sempre apaixonado pela verdade, apaixonado pela justiça, apaixonado ali por retratar mesmo, por fazer parte da história por trás das câmeras, né? E por trás da entrevista, enfim. E ao mesmo tempo essa desilusão final ali que a Kristen Dunst consegue expressar muito bem. Acho que ela tá ótima no filme. E ela vai desmoronando, né, ao longo de tudo que vai acontecendo. E aí você realmente pensa assim, nossa, mas essa mulher que já viveu tanta coisa, tantas guerras, né, tantas cenas horríveis, será que isso é mesmo a pior coisa que ela já viu pra ela desmoronar agora, né? Uhum. Mas eu acho que vai pro lado do cansaço. É uma personagem claramente exausta, né? Exausta de tentar resolver da forma dela, né? E não ser ouvida, não ser vista. Ela até fala, tem uma das falas dela que ela fala que tenta, que ela retrata as coisas pra mostrar, levar para casa e mostrar o que realmente está acontecendo para que aquilo não acontecesse na casa dela, no país dela, né, no caso. É verdade. Eu acho que é lembrança. essa desilusão final mesmo. Aliás, se a gente for pensar de uma maneira bem analítica, assim, a gente tem
4 personagens num road movie, né, assim, então quer dizer, de novo, né, aquele formato de filme pra gente se conectar com os personagens, e a gente tem 4 personagens com características completamente diferentes. Então a gente vai ter o Joel, vivido pelo Wagner Moura, que é o cara que fica energizado com a ação, e ele tá afim de ir lá, de fazer, ele tem um certo ar otimista e tal, só que o Wagner Moura também não deixa esse personagem, pelo menos pra mim, cair no caricato, assim. Ele é um cara que fica energizado com a ação, quer cobrir aquilo, sabe que tá cobrindo um momento histórico, mas ele sente também, muitas vezes, aquele ambiente pesado e tudo mais. Então, esse é o personagem do Wagner Moura. Aí a gente tem a personagem durona, experiente, desesperançosa e tal, que é a Lee Smith, vivida pela Kristen Dunst, que tem essas características e que é a personagem mais fria, mas também a mais técnica, né? Talvez a mais inteligente deles ali. Aí a gente tem a aprendiz, que é a Jessie, né? Daquele Spain, que tá ali para aprender. Então, muitas coisas são ditas para ela que servem para o espectador também aprender com aqueles assuntos. E a gente tem o grande ancião ali, né? Que é o Sammy, que faz o papel do cara, que é o cara que vai guiar eles, que vai ter a palavra de sabedoria, que vai trazer os conselhos. Ele faz muito bem isso, né? O Steven Henderson, eu sempre adorei esse ator. Todas as vezes que ele aparece, eu acho ele ótimo, assim. Eu acho que aqui ele também tá ótimo. E a gente tem, então, os estereótipos, né? Aqui muito bem desenhados entre esses personagens. E eu acho isso muito legal de se ver assim, porque é isso, quando a gente tá com eles, a gente percebe que é uma turma e que eles se complementam assim, né? Exato, acho que você resumiu muito bem, né, a questão dos personagens diferentes, né, a coisa do jornalismo ser vendido como essa profissão nobre por definição. Aí você vai ver um cara como Wagner Moura, é um cara que gosta da tesão do tiro e sei lá o que, né? É uma forma de desconstruir essa relação, e a própria tem uma relação ali também de maternidade, enfim, maternidade no sentido, não no sentido mãe e filha, mas no sentido de professor e aluno, né? Com a Kristen Dunst e a Cailee Spaeny, né? Que, enfim, ela é ídola da outra, né? Tem essa idolatração, né? Como você faria de... É um negócio até que é engraçado a gente falar, né? Porque no Brasil a gente não tem essa... A nossa cultura não costuma, enfim, ver pro trabalho, talvez por a gente não se envolva em guerras mundo afora e etc, né? A gente não tem tanto essa cultura assim, não, de vamos lá e tirar fotos da guerra, eu preciso estar no olho do furacão. Isso não é uma coisa que conversa muito com a nossa cultura necessariamente, né? Mas os Estados Unidos, eles valorizam isso, né? E valorizam isso, e a outra é uma pessoa supostamente referência na profissão, mas ela não se vê nesse lado de que conquistou muita coisa. Afinal de contas, ela só viu tragédia, ela só viu guerras, só viu coisas difíceis. Como se o filme questiona um pouco a noção de você endeusar isso, digamos assim, porque afinal de contas, né, é um trabalho muito difícil, assim, é nobre na teoria, né, porque assim, se você para pensar dos riscos que se corre, né, num negócio desse tipo assim, né, quando você tá numa guerra e você pode tomar tiro a cada momento, e você pode realmente morrer na sua profissão, né, quantas profissões podem dizer isso, né, que você corre risco apenas de estar trabalhando, né. Não são várias as profissões que têm esse, entre aspas, privilégio, né? Então, por um lado, eles... É como se a cultura americana forçasse uma certa supervalorização disso, porque alguém tem que fazer. Então, porque alguém tem que fazer, esse alguém vai virar um rei, ou vai virar um mestre, ou sei lá, né? Um herói mesmo, né? É difícil, né? É um trabalho complicado, né? Muito. Enfim, aqui eu vejo que na nossa cultura nós não temos essa mesma visão, assim, a gente não sente que precisa endeusar e colocar num outro plano o trabalho dessas pessoas, assim, a gente não, enfim, a gente não precisa
fazer que essa profissão se torne sonho de meninos e meninas e tal. Enfim, é um negócio para se pensar, para se refletir saindo do filme, né? E assim, é até engraçado porque quando a gente traz, eu acho que acaba sendo, né, um exercício que o filme propõe pra gente mesmo, porque o filme está sendo lançado em 2024, a gente está vivendo um período, né, de muitas guerras, a gente tem, né, a guerra em Gaza, a gente tem a guerra na Ucrânia, agora recentemente a gente teve, né, já um conflito aí também com Israel e o Irã, né, e tal, então assim, a gente está tendo esses conflitos. E aí quando a gente traz para esse momento de, né, no tempo que a gente está vivendo e a gente vê um filme desse, eu acho que é completamente factível você se transportar para aqueles lugares e lembrar que a gente, quando tá vendo essa guerra em Gaza, tipo, quantos jornalistas não morreram lá? E realmente, a gente tem uma cultura em que o próprio reportar dos jornalistas mortos, assim, eles é quase uma coisa institucional mesmo, tipo, morreram X jornalistas lá e é quase que, ó, essa era a função deles, era isso, eles estavam lá para cobrir e acabaram morrendo porque eles estavam numa região conflituosa, assim. E realmente eu acho que a gente acaba não dando muito valor para esse registro, porque é esse registro histórico que acaba ajudando realmente com que a gente crie a memória e a partir dessa memória a gente possa realmente evitar, né, esses problemas futuros. Então é interessante realmente. Hey, out of interest, but are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? Oh, sure, but we just try to stay out. Stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Yeah. Well, let me know if you want to try anything on. Coisa que eu achei também ótima aqui é que como a gente tem duas fotojornalistas, uma experiente e a outra nova, eu acho interessante o contraponto que é feito, né, que o Garland faz com essas duas personagens, porque, veja, a personagem da Lee, da Kristen Dunst, ela tem uma câmera mais moderna, digital, e todas as vezes que é feito o registro das fotos delas, as fotos delas são todas coloridas. E aí ela vai lá e tira foto e tal, então você sabe que é ela que está tirando a foto. Quando a gente vai para as fotos da Jessie, que é a aprendiz, ela tem uma câmera mais antiga, onde ela tem que revelar ali, né, o filme, e as fotos dela são todas preto e branco. Então até esse contraponto de técnica e de filmagem ali, de fotografia ali, tipo, é colocada de uma forma visual pra gente, porque daí ele não precisa ficar parando pra mostrar, ó, essa foto quem tirou foi ali, essa daqui foi a Jessie. Não, quando a gente vê que é uma foto colorida, a gente já sabe que é dali. Quando é uma foto preto e branco, a gente já sabe que é da Jessie. E isso visualmente é muito interessante, porque a gente vai vendo realmente essas questões. E ele coloca isso em prática, principalmente naquela primeira cena de conflito ali, onde tá tendo um tiroteio e tal, que é uma das primeiras vezes que elas vão cobrir ali, né, logo no final do primeiro ato do filme, que daí a gente vê, tipo, a Jessie começa a tentar se enfiar ali no meio daquele tiroteio pra tirar foto e tal, mas ela ainda se choca, né, se choca com o sangue, se choca com as condições, então a gente vai vendo aquilo tudo acontecendo e essas características vão sendo colocadas de uma maneira muito sutil ali pra gente, assim, e eu acho isso legal por conta disso, né, a gente consegue ir identificando os personagens sem precisar necessariamente ser falado quem é quem. E uma participação que eu acho interessante também é do Jesse Plemons, né, que faz um papel de um cara hiper radical, e eu queria saber o que vocês acharam dessa cena com ele, porque pra mim é a cena mais tensa do filme, é essa, assim. Eu acho que essa é a cena mais tensa do filme, sim, só que pra mim a cena mais pesada continua sendo a cena final, assim, acho que a cena, ou pelo menos o início da cena final, é meio que o momento que o filme mais tira o verniz de piadinha, digamos assim, o verniz de brincadeira. Não sei nem se brincadeira é a palavra, né? Mas por mais que a gente esteja vendo cenas de teor sério, de teor, assim,
guerra e conflitos e tal. O filme, ele, como a gente falou assim, ele tem um tom descontraído, um tom não muito documental, um tom não muito realista sempre, que ele vai filmando as cenas ao longo do filme. E chega no final do filme, nessa última cena, todo esse verniz de descontração é retirado de maneira súbita, né? Porque, afinal de contas, o governo tá caindo, é como se fosse a coisa mais dramática possível, né? Mas nessa cena do Jesse Plemons, o filme ainda tá nesse território, assim, de exploração, de achar a sua cosmologia, digamos assim, de achar o universo dos personagens periféricos, de motivações e atores dentro desse universo, e acaba que é engraçado, né? Quando ele atira no personagem chinês, né? O personagem responde, Hong Kong, China, e pega e tira, né? Então, o filme força essa risada de cunho humor negro do telespectador. Pelo menos eu senti isso, né? É um personagem que morre, né? Uma morte não muito, nada... É uma morte nada pasteurizada, é uma morte bem forte mesmo. Mas a forma como ela acontece nos extrai ali um riso ou outro, assim. O filme ainda tá nesse momento de querer descontrair, de querer fazer piada com as coisas, e por mais dramáticas que elas sejam, né? Não é o mesmo humor de Zumbilândia, mas é um humor negro também, não por isso não é humor, né? Cara, nossa, que interessante isso, Thiago, porque pra mim não teve, eu tava tão tenso com essa cena que eu não senti nenhum momento, assim, que tipo, aqui tem um mas sarcasmo. É meio que aquele riso de tipo... De nervoso. De nervoso, pra quebrar o gelo, né? Eu também tava tenso nessa cena, Entendi. Eu acho que aquela cena, ali, o início da cena final, quando a personagem da Kristen Dunst entra numa crise de pânico, assim, e o Wagner Moura tenta proteger ela da exposição. Não é nem de tomar um tiro, mas assim, você vê que ele tá protegendo ela dos outros colegas de imprensa verem que ela tá entrando em pânico ali, né? Eu achei isso muito bonito, porque ao mesmo tempo ele preserva os outros colegas de pensar assim, não, se ela tá entrando em pânico é porque realmente foi pro buraco aqui, a gente tá enrolado. E ao mesmo tempo preservando ela, né, assim, dessa situação, assim, um respeito muito grande pela parceira de profissão ali dele. Então acho que essa cena foi a que mais me chamou a atenção, assim, dessa densidade. Acho que as cenas de violência gráfica, acho que por estar no meio de uma guerra, elas acabam se misturando ali, você não dá tanta atenção pra isso, né? Porque tem aquela cena dos caras sendo torturados ali de pendurados, tem outras cenas que graficamente são feias, mas eu acho que nessa... ali, se tratando daquele contexto, a jornalista, com o histórico dela, enfim, ser uma heroína e tudo mais, entrar em pânico é muito mais dolorido, chama muito mais atenção do que um tiro ou, enfim, um personagem morrendo. Eu acho as cenas de ação desse filme muito bem coreografadas, assim, sabe? Principalmente nessa cena final, que a gente tem muito tiroteio e bomba, explosão e tal. Eu entendo ali que houve, né, um aumento do som, a gente tem um som muito forte, porque é isso, a gente tá caminhando com esses 4 personagens, assim. Então, pra mim, elas funcionam e são muito bem coreografadas. A gente entende muito bem de onde estão vindo as coisas e tal. E mesmo quando, às vezes, a gente se perde naquele caminho, essa ideia de se perder, pra mim, funciona bem, assim, também por conta disso, assim. A gente é colocado num campo de batalha, então a gente olha pra aquilo e fala, caraca, eu não sei de onde tá vindo e tal. Eu acho que isso representa muito bem pela cena do sniper, né? Quando a gente tem aquela cena do sniper que ele tá na casa atirando, porque a gente não vê ele, mas a gente vê toda a tensão que é construída ao redor, desde quando eles chegam naquela estrada e vem aquele cadáver, e daí eles tentam continuar e tal, e aí até o momento que, tipo, eles conseguem se esconder atrás e saem do carro e tal. Então, tudo aquilo ali pra mim funciona assim, toda essa cena funciona muito bem. Essa especificamente do Jesse Plemons, pra mim, ela trouxe uma tensão, inclusive tem uma reflexão ali
da dificuldade que é da gente também tentar argumentar com radicais, né? É muito difícil a gente conversar com radicais. E ali a gente tem um personagem que se sente totalmente empoderado, porque ele tá segurando uma arma, fazendo uma cova e despejando vários cadáveres, e ele se sente ali empoderado para ele ser o juiz do que é o bom, do que não é o bom, do que é ético, do que não é ético. E assim, ele se sente dessa forma. E eu acho só esse momento, e é uma ponta que o Jesse Plemons faz, eu acho a atuação dele assim de um peso, de uma coisa tão visceral assim, que na hora eu fiquei assim sem respirar. E aí tem uma hora que o Joel, né, o Wagner Moura, vira pra ele e fala assim, não, e ele fala, não, o quê? Fala, você tem que falar. Tu fala, não, o quê? E o Wagner Moura não tem mais o que falar, porque ele tentou falar que ele era jornalista, que ele tinha um passe livre, o cara, né, ignorou. Ele tentou falar da onde eles vieram, o cara também foi falando, não, essa daqui é legal, essa daqui não é. Então é ele que dita, ele que tá totalmente no comando daquelas ações. E aquilo pra mim é tão forte e é tão difícil de lidar com aquilo, porque você não tem pra onde correr, você não tem argumento, você não tem como falar com esse cara, porque esse cara tem uma arma na mão ali, não tem o que você faça pra fazer ele mudar de ideia. Então isso é muito louco, assim, muito louco de você sentir isso, assim, naqueles momentos. Então eu acho essas cenas muito boas, assim. E a última cena eu acho maravilhosa, porque além de toda essa tensão que é construída e essa coisa pesada e tal, tem isso que a Lari falou de, pô, a gente vê, né, o personagem do Wagner Moura protegendo ela e tal, só que tem um momento que ela se recompõe e aí a gente vê o tino jornalístico dessa mulher, que ela fala, não, o presidente não saiu, ele tá lá dentro, vamos lá pra dentro. E eles vão, e aí quando eles vão, os soldados vão atrás, e aí você vê que ela começa a voltar, né? Ela começa a voltar ativa. E você vai vendo como que ela é ágil com aquilo, como ela é inteligente, como ela sabe encaixar. Tem um momento que o personagem do Wagner Moura fala, meu, isso daqui tá vazio. E ela fala, não tá, tem alguma coisa aqui. Então isso vai se construindo. E aí quando tem toda essa tensão de troca de tiro, não sei o que, um dos barulhos que a gente ouve é do flash da foto. Então isso também é muito poderoso, né? Quando ele coloca em meio àquele tiroteio, tipo umas pausas para mostrar as fotos. E aí a gente vai vendo que a construção da Jessie, que é a aprendiz, as fotos da Jessie vão aparecendo cada vez mais e o Dali vai cada vez menos, a coisa vai se sobrepondo até o momento em que a Jessie ocupa esse lugar dali, justamente porque ali acaba se sacrificando para salvar a Jessie. Então eu acho essa cena final muito bem construída, principalmente com essas pausas assim também, porque quando é dado o clique da foto em meio àquele caos, é quase que uma viagem simbólica justamente desse jornalismo, que é isso, a gente não tá vendo os tiros, a gente não tá vendo o som, a gente não tá vendo a velocidade, a gente não tá vendo a fumaça, a gente não tá vendo nada. Quando a gente vê a foto no jornal daquele conflito, a gente tá vendo no silêncio e a gente tá vendo uma foto de uma ação e a gente não consegue ter a dimensão daquilo. E aí quando acontece esse dinamismo ali na edição, esses respiros que são dados no meio daquela ação, parece que coloca o espectador no centro daquilo, que ele sai e volta, é um exercício de puxa, de estica e solta, sabe? E você vai ficando cansado com aquilo também, que é muito do sentimento dali, sabe? There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? You don't know? Que é um filme, pra mim, foi um bom momento, não só pelo filme. Eu gosto de filmes meio pós-apocalípticos, assim. Esse filme, ele tenta brincar com isso também. Ele parece muito com aqueles filmes do início dos anos 2000, alienígenas, invasões, onde os alienígenas confrontam diretamente com militares. Eu acho que eu senti um pouco disso no filme. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a experiência ela foi meio corrompida pela minha volta ao cinema.
e tudo mais, assim. Então eu acho Entendi. que se fosse um filme que eu tivesse assistido em casa, talvez ele não tivesse me entretido tanto. E também, até a gente não falou, né? Mas eu acho que, falando do Garland no geral, assim, eu gostava muito de Ex Machina quando eu assisti há muito tempo atrás, né? Faz muito tempo que eu não revisito a filmografia dele. Até, talvez, se a gente tivesse com um pouquinho mais de tempo, acho que seria proveitoso, assim, pro episódio, se a gente tivesse assistido novamente, porque eu acho que, de certa forma, ele tem uma assinatura. Então, acho que seria interessante, assim. Aí eu volto até na 24, né? Que é um filme, é o mais próximo de um filme de ação que a 24 conseguiu fazer. E acho que quando o estúdio começa a crescer, esses filmes tendem a aparecer, sim. A gente viu salas de cinema cheias, a gente viu um burburinho grande, principalmente fora daqui. Acho que aqui no Brasil o apelo foi grande por causa do Wagner Moura, assim, e não pela temática do filme. Mas eu acho que são pontos de discussão que a gente vai ver ao longo do ano, assim. Acho que essa questão dessa própria guerra civil, essas questões de conflito, é algo que vai aparecer muito no cinema ao longo de 2024 e nas próximas produções, né, 2025, 2026. Então, acho que vai ter uma retomada aí dos filmes com essa cara. E é cíclico, né? O cinema é cíclico, então isso vai voltar a aparecer aí. Eu acho interessante a perspectiva que vocês já levantaram ao longo do episódio, assim, né? De como a temática é trabalhada, da seriedade ou não. E acho que é tudo relevante, assim, na discussão. É interessante como as pessoas, no geral, têm recebido o tema, né? Tem gente que leva pro lado, aceita a brincadeira com o tema. Tem gente que não aceita de jeito nenhum. Tem gente que acha uma piada de péssimo gosto. Tem gente que acha que o filme funciona como um filme de ação qualquer. Então, eu acho que quando a gente fala de um filme, assim, traz tanta ambivalência, por si só ele já merece um destaque. Exato. E aí a gente volta até pro começo dessa conversa, né? Quando a gente estava falando sobre a posição, que é sutil, né? E como que o Garland acaba trabalhando isso aqui. Eu acho interessante da gente observar que, por exemplo, ele não fala, ele não explicita exatamente a questão de ideologias de um lado, de outro, ou quem tá brigando com quem e tudo mais. Mas ele deixa isso solto em alguns pontos. Então, por exemplo, quando você vê que eles estão falando de um presidente que dissolveu o FBI, que lá em Washington, né, onde é o ponto dele, não é muito aceito jornalistas. Quando eles decidem que eles vão, né, para Washington, é falado ali, mas, né, lá eles não gostam muito de jornalista e tal. Então existe uma questão também dessa. Dentro do carro, quando eles estão conversando, tem uma hora que o Sam fica inventando algumas perguntas, né, pro Joel fazer, porque o Joel que quer entrevistar esse presidente. E aí o Sam fica jogando perguntas ao ar ali e tal, e aí o Joel vira pra ele e fala assim, como que você acha que ele vai agir e tal? E o Sam fala, bom, esses caras autoritários, né, como Mussolini, como não sei o que, ele cita alguns exemplos de líderes autoritários. Quando ele faz isso, ele também já está posicionando esse presidente em algum lugar. E depois tem também um outro olhar ali sutil também que a gente pode observar, que é esse exército da resistência, que é o exército que está tentando matar esse presidente, é um exército que a gente vê mais plural, assim, né? Você vê negro, você vê branco, você vê, né? Então você vê que existe uma pluralidade maior de pessoas ali. Então, tudo isso vai colocando de uma maneira muito sutil o que a gente está vendo e o conflito, né? Quem são os lados ali e tudo mais. Além disso, existe também uma outra questão que a gente comentou também no começo do episódio, que a gente não sabe como essas coisas aconteceram. E o Garland, em algumas citações, entrevistas e tal, ele falou que uma das intenções dele era falar muito mais sobre a questão de polarização do que propriamente explicitar, tipo, isso daqui é direita, isso é ultradireita, isso é esquerda, enfim. Ele queria, na verdade, falar mais sobre a questão de conflitos, né, entre pessoas. E aí,
é interessante porque quando a gente vai ver na história, a gente tem o Texas e a Califórnia, que foram os dois estados que quiseram se separar, né, do resto do país, e historicamente o Texas é um estado muito mais conservador e a Califórnia é um estado progressista. Então quando a gente olha para isso, a gente já fica meio... O que será que levou esses dois estados que são tão antagônicos a unirem forças para se separar do resto do país, assim? E aí, esse tipo de construção, ele deixa a cargo do público. Tipo, deixa o público pensar, tentar desenvolver, interpretar isso e tal. E isso é algo que eu gosto muito no Garland, assim, porque no cinema dele, ele costuma deixar algumas pontas soltas pra gente interpretar mesmo. É uma discussão para que a gente tenha, assim. Então, todos esses pontos, esses ambientes assim que ele vai criando, eu acho que pra gente funciona muito bem, para essas discussões que a gente tem. Então eu acho muito interessante da gente observar isso. Agora, é aquilo, né, que a gente estava falando, é um filme que, até de uma forma não muito feliz, né? Ele brinca com uma coisa que a gente viu, um medo que a gente experienciou, assim, né? E talvez a gente tenha realmente que analisar esse filme e pensar nele muito mais como um filme que foi colocado no mercado em um momento em que a gente sabe que há esses momentos de tensão em vários lugares do mundo, assim, né? Então é um filme que realmente acaba sendo um filho do seu tempo mesmo. Talvez não tão marcante, talvez um filme não tão, nossa, que maravilhoso e tal, mas um filme que tem um peso por isso, assim, por tudo que a gente tá vivendo, né? Talvez um filme, Rafa, que inclusive por ser produto do seu tempo, procure dar uma descontraídazinha nas tensões, entendeu? Ele procura ilustrar e representar a guerra civil e a destruição e tal num tom mais descontraído e num tom jocoso e irônico em vezes, não o filme inteiro, né? O filme tem cenas sérias, o filme tem cenas que não se encaixariam nesse perfil, né? Mas também como uma forma de descontrair, como se fosse assim, podemos ainda apertar as mãos e não está tarde demais, etc, né? O filme, sim, por um lado, não mostra muito as suas intenções políticas, assim, mas por outro lado, né, a gente pode especular, a gente pode, assim, ver o que está ali na tela, especular qual que seria, né, o perfil político desse trabalho, né? Qual que seria o perfil político dessa ideologia por trás do filme, né? E eu acho que é seguro dizer, aí eu tô dando a minha opinião, né, que é um filme do famoso extremo centro, assim. é um filme meio que tipo aquela coisa, vamos voltar a um senso de normatividade, vamos vamos nos dar as mãos de novo. O presidente, como se ele falasse indiretamente, assim, o presidente que lá está perdendo essa guerra, né? É um presidente com boas intenções, mas ele se perdeu no meio do caminho e foi para caminhos distintos, né? Tanto é que essa confusão ideológica, eu acho que ela é bem posicionada num momento no início do filme, quando o personagem do Sammy e o personagem do Joel, o Wagner Moura, eles estão tendo uma conversa a respeito sobre o caráter político dessa rebelião, né? Eles estão especulando lá das perguntas e ele fala, você acha que foi uma boa ideia desmontar o FBI? Mas você acha, será que foi uma boa ideia colocar tropas nas ruas para massacrar civis mesmo, né? E nesse trecho você tem algumas dessas contradições. Poxa, se ele é um presidente mega autoritário, por que ele desbandou o FBI, né? Mas se ele é um cara que está querendo tirar o controle do Estado na vida pública, por que ele colocaria tropas nas ruas? Então o filme, ele dá uma passada por essa confusão ideológica que é o que seria o campo da democracia liberal nos Estados Unidos, né? O filme dá umas pitadas de confusão e de vai pra lá, vai pra cá, faz isso, faz aquilo. É mais autoritarismo, menos autoritarismo. O filme dá um gostinho do que seria isso na vida real e quem são os políticos, né? Quem são as figuras políticas no mundo real que representariam
esse tipo de processo, né? Mas isso aí é especulação, isso aí não é nada muito explícito, assim, é tudo muito... Tem as dicas, né? Tem as formas da gente interpretar, mas eu não considero que isso seja uma coisa no filme que muito mastigado e muito entregado, assim. Vocês sabem que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse papo, assim, foi justamente como esse filme traz perspectivas diferentes e sensações diferentes, assim, porque vocês comentando, vocês tiveram essa sensação mais forte dessa coisa do humor e tal, essa coisa meio sarcástica e tal, e eu não tive isso, assim, eu fiquei impressionado com isso, porque eu acho muito interessante como um filme consegue impactar as pessoas em diferentes níveis, né, como que ele consegue realmente atingir a gente de outras formas, porque eu, por exemplo, assim, apesar de ter alguns momentos ali de piadinha e tudo mais, eu acho o filme muito denso, assim, ele é sério, eu fiquei, sabe, prestando muito atenção, mesmo quando o diretor faz essas brincadeiras de colocar essas músicas pra dar essas quebradas e tal, eu entendi muito como esses momentos de ironia, sabe, mesmo, assim, um pouco antes, né, do momento daquela cena com o Jesse Plemons, onde eles estão no carro e daí vem, né, os jornalistas e aí tem aquela brincadeira da troca das pessoas com o carro em movimento e tal. Tem um quê ali pra mim que é essa coisa meio da irresponsabilidade, meio que um descolamento da realidade que eles estão vivendo e tal, e eu acho que isso faz parte justamente desse ambiente caótico e de guerra civil que eles estão ali, entendeu? E eu achei muito interessante isso, assim, como essas coisas para vocês tiveram um peso e para mim teve outro. Então eu acho isso muito rico, acho que é uma coisa pra gente ficar atento e também para convidar quem for assistir o filme realmente tentar perceber que tipo de sensação Guerra Civil traz para você, como que o Garland conseguiu construir essas camadas de emoção, né, com você, com o público, né, que tá indo no cinema assistir esse filme. Detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para você ouvinte, né, para você fazer alguma coisa aí durante a semana, coisas diferentes, e estamos aqui com 2 convidados especiais que vão trazer coisas aqui também para vocês. Lari, vamos começar com você. Você tem alguma dica aí para os nossos ouvintes? Pode ser 1, 2, 3, quantas dicas você quiser, enfim. Vamos lá, gente. Vocês estão nos acompanhando aí nas redes sociais e principalmente no Letterboxd, estão vendo que a gente está assistindo pouca coisa. Mas, nesse pouca coisa que a gente está assistindo, eu tenho um filme para indicar para vocês e depois falar um pouquinho sobre uma série. Primeiro vai o filme, é um filme que eu descobri vendo as críticas do Wallace. Vocês conhecem o Wallace aqui também. E aí, nessas futricadas, eu achei um filme que chama Fim de Caso. Que a gente assistiu. É um romance, daqueles romances bem doloridos ali. A personagem principal é interpretada pela Julianne Moore. E, assim, maravilhoso o filme. Filme lindo do início ao fim. Foi uma surpresa muito boa. Fica a recomendação para vocês que gostam de romances. É um filme que tem um charme de As Pontes de Madison. Então, acho que vale a indicação aí pra vocês. Tá fácil, tá na HBO. Max, e que não é mais HBO Max, né? Agora, enfim, vocês vão encontrar. Aí, se não tiverem acesso à HBO, se eu não me engano, também tá em outras plataformas de aluguel. Não é um filme difícil, não. É um filme de 99, então também não é tão antigo assim. Legal. Tá fácil de encontrar, tá bom? Então fica a dica pra vocês. E outra coisa que eu tô fazendo, que agora, ultimamente, né, tá mais fácil, eu tô revendo Dexter. Apareceu uma indicação pra mim no Netflix. Acho que é uma série, parece muito pesada, né, muito densa, mas é uma série divertida, assim, e, enfim, tá me distraindo nos últimos dias e vale a menção honrosa aí pra ela. Mas o filme
que eu indiquei primeiro realmente vale ali. É um filme muito charmoso e muito bonito. Muito bom. Tô vendo aqui que Fim de Caso tem o Ralph Fiennes, né? A Julianne Moore. Você consegue trazer uma sinopsezinha pra gente, Lari? Só pra quem, assim, gosta, de repente, de romance e tal. Se interessou, mas queria saber um pouquinho mais. Aquela sinopse, assim, só pra dar aquela aguinha na boca. Não, então, é um ambiente ali meio de guerra também, né? Já que a gente falou de guerra, eu vou trazer outra perspectiva. Eles estão na Segunda Guerra Mundial como background ali e narra um romance envolvendo 3 pessoas ali. Faz uma triangulação no romance. Qualquer tanto que eu falar a mais do romance em si vai ser um spoiler muito grande, mas são 3 pessoas envolvidas, né? Uma mulher casada com o marido e esse amante ali, e que por acaso ou não tão acaso assim é amigo do casal. É uma trama ali onde existe um detetive envolvido, existe uma investigação envolvida, só que o filme ele não vai para esse lado da investigação em si, ele vai pro lado do ciúme, da posse e do charme dessa relação, enfim, assim, acho que o filme também tem um plot bem bonito e poético, mas também seria um spoiler muito grande. Eu acho que pra quem gosta de romance, que chega a ser um pouco histórico, e esse tipo de amor impossível e triste, aí que gosta de chorar assistindo filme, é o filme. Muito bom, muito bom, gostei. Vou colocar na minha lista aqui. Tiagão, e você? O que você trouxe de bom pra gente? Aí temos filmes e série que a Lari trouxe. E você, o que vai trazer pra gente? Vamos lá. Hoje nós estamos gravando numa terça-feira e amanhã a gente deve fazer um episódio de Supercut sobre eu não sei se vocês aqui no Cinemação indicaram ou falaram desse filme, mas é um filme propriedade do Daniel Bandeira, um filme nacional. Então, convido a quem não assistiu ao Propriedade para fazê-lo, que tá na Netflix, tá fácil. É um filme que circulou por alguns festivais brasileiros já há algum tempo, já passou por algumas rodadas de festivais aqui no Brasil e chegou bem recentemente na Netflix. Eu confesso que foi só agora na Netflix que Larissa e eu assistimos ao filme. É um filme muito interessante, um filme eu achei bem interessante, um filme político, um filme, eu acho que se eu não me engano, Pernambuco, onde fazem um filme, né? O que seria adequado, digamos assim, já que Pernambuco tem tido uma escola de filmes e cineastas muito legais nos últimos anos. O mais popular e famoso deles talvez seria o Kleber Mendonça Filho, mas é um filme político, é um filme, talvez o filme beba um pouco do sci-fi também, é um filme de gênero bem interessante, bem intrigante e muito legal. Vai virar episódio no Supercuts, por isso que vale a indicação do filme e vale a indicação da nossa gravação do Supercuts, que vai virar episódio também. E recentemente, né, para quem acompanha o nosso feed, eu fiz um episódio com 2 convidados bacanas também, que é o João Vitor e o Pedro Guedes, 2 amigos nossos, e a gente fez um episódio que me perdoem a falsa modéstia, ficou muito legal, que foi Melhores do Ano. A gente fez atrasado, mas eu todo ano eu faço Melhores do Ano atrasado de propósito. Eu gosto de esperar esse momento do Oscar, esse momento de lançamentos tardios dos filmes no Brasil. Eu gosto de esperar esse momento. Talvez esse ano a gente tenha esperado um pouco a mais do que a gente espera, mas foi por uma boa causa. Mas em todo caso a gente faz um panorama muito legal do que foi o ano de 2023 para o cinema, os filmes que nós gostamos, o que a gente não gostou tanto, mas no geral a gente faz top 10 e tudo mais e tal. Foi um episódio bem completo e bem legal, é um dos episódios que eu mais gosto de gravar todos os anos. E só para terminar aqui as minhas indicações, eu recentemente também assisti um filme que se chama The Hustler, mas é um filme dirigido pelo Robert Rossen, um filme americano. O filme se chama Desafio à Corrupção, que tem no personagem principal o Paul Newman, que ele faz um vigarista de sinuca. É um filme bem... Eu nunca tinha assistido, é um filme conhecido, não é uma
um filme obscuro nem nada, é um filme que eu vi no Star Plus, mas eu pessoalmente gosto muito desse gênero, eu gosto muito dessa visão do que a gente fala de trambicagem, assim, das pessoas querendo dar golpe nas outras e tal. É uma temática que geralmente me atrai, e esse filme eu achei um filme bem legal. É um filme bem legal, assim, e ele vai indo para um lado mais sério à medida que o filme vai andando. Então, eu acho que vale a dica para quem, por algum acaso, não tem assistido ainda, o Desafio à Corrupção, ou The Hustler. Um filme de 61. Pô, super legal. Tá aí, então, ó. Filme, podcast, filme. Tá aí as dicas do nosso querido Thiago. Pra fechar aqui esse plano de Itália, essas dicas pra vocês, trouxe aqui uma entrevista. Eu adoro entrevistas, assim, bate-papo, né? Como vocês podem perceber, afinal de contas, eu gravo um podcast há alguns anos. Então, eu gosto de ouvir também. E aí tem uma entrevista que eu ouvi recentemente, que é do Roda Viva, e quem foi lá foi o Marcelo Gleiser, né? Marcelo Gleiser, para quem não sabe, é um físico e astrônomo brasileiro, já escreveu alguns livros, entre eles O Despertar do Universo Consciente, onde ele acaba abordando física, filosofia, biologia e tudo mais, e ele gosta muito de falar sobre o futuro da humanidade. E aí, no Roda Viva, o Gleiser vai justamente falar sobre esse livro dele, né? O Despertar do Universo Consciente, onde ele fala muitas coisas do lado otimista, né, da humanidade. E eu acho que isso é muito importante também da gente consumir. O Gleiser é um cara super antenado nas tecnologias, né, nas explorações espaciais, é um cara super antenado à física, à biologia, e aí ele fala muitas coisas interessantes, inclusive sobre como é importante também a gente se sentir honrado, feliz, agradecido, né, pelo planeta que a gente tá, porque o planeta que a gente tá, ele tem toda uma condição muito única, assim, da sua existência. Enfim, eu acho que vale muito essa entrevista, tem trechos também dessa entrevista, né, no YouTube e tudo mais, mas para quem quiser, eu vou deixar o link aqui no post desse podcast da entrevista completa, tem quase 2 horas de papo, é só você ir lá, dar o play, vai fazer seu almoço, ouvir no carro e tal. Eu acho que vale muito a pena esse papo com o Marcelo Gleiser lá no Roda Viva. É isso, gente. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 550, tive o prazer, a felicidade aqui de bater um papo sobre o filme Guerra Civil, o filme que tem aí Wagner Moura no elenco, né? Brasileiro, tá lá fazendo sua carreira no exterior. É sempre um motivo de orgulho, né? A gente vê um ator brasileiro em um dos maiores mercados, né? Se não o maior mercado cinematográfico do mundo, e a gente bateu esse papo aqui sobre esse filme. Queria agradecer demais os meus convidados aqui, que em meio a essa nova jornada aí da paternidade, da maternidade, conseguiram vir aqui bater esse papo com a gente. Então, Lari, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, espero que a gente possa trocar mais ainda durante esse ano. E Lari, deixa contatos aí, quem quiser acompanhar você nas redes sociais, site, como é que faz para te encontrar? Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E eu espero vocês lá no Supercuts. O Supercuts é Supercuts Pod em todas as redes, no site, nas plataformas aí, Spotify e colegas de plataforma aí. O Supercuts está em todas. É só digitar Supercuts Pod que vocês vão nos encontrar. E aí tem direcionamentos aí para os nossos perfis pessoais. Acho que o único perfil pessoal que hoje eu alimento com maior frequência é o Letterboxd. Então, também nas redes do Supercuts vocês vão encontrar facilmente tanto os meus perfis como do Thiago aí. Então fica um arroba mais fácil para vocês, Supercuts Pod. Muito bom, tá aí. Thiagão, obrigado também pela sua presença. Fazia tempo que você não aparecia aqui. Muito obrigado por você, né, vir aqui também. Eu queria que você
contasse um pouco, né, do que é os Supercuts, que vocês estão lá. A Lari já passou aí todos os meios, mas fala um pouco sobre o projeto, há quanto tempo vocês estão no ar aí, sobre o que vocês falam lá, para quem quiser também acompanhar vocês, e passa suas redes sociais e meios de contato também. É claro, vamos lá. O Supercuts é nosso podcast de cinema também. A gente fala mais predominantemente de filmes lançamentos, mas a gente sempre gosta de dar uma variada com filmes antigos, episódios temáticos de estilo lista também, a gente gosta de fazer. A gente gosta de abordar cinema de todas as formas mesmo. É um podcast de cinema feito de cinéfilos para cinéfilos mesmo. Não tem muito segredo, assim. A gente fala dos temas que estão em voga, a gente fala de assuntos que estão em voga, de temas que estão sendo discutidos, mas a gente também gosta aí de indicar filmes de outras épocas, enfim, de participar dessa construção da cinefilia que nós estamos tendo, né? As minhas redes, eu sou Thiago R. Maia, Thiago sem H, sem o H, Thiago R. Maia. Estou principalmente mais no Twitter, eu posto os filmes que eu vejo, eu posto alguma outra coisa de futebol também, porque ninguém é de ferro. Então tem muita coisa minha de futebol na minha coisa, mas eu juro que eu sou uma pessoa agradável no Twitter. E é isso, vale pelo menos me fazer companhia lá. Muito bom, muito bom. É isso, gente. Acompanha a Lari, acompanha o Thiago lá no Supercuts, vale muito a pena. São amigos nossos aqui também. Vão lá, mandem mensagens pra eles, vim do Cinemação, aí eles vão saber também que vocês chegaram daqui. E lembrando, né, você aí que gostou desse episódio e quiser ajudar na discussão, mandando sua crítica, análise, perguntas e tudo mais, você pode mandar seu comentário nas nossas redes sociais, procurando sempre por Cinemação, ou na minha também, né, Rafa Arinelli, tudo junto, ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast, curtir a gente na Deezer, se inscrever no Castbox, para que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador vai estar aqui no post desse podcast, na descrição desse podcast. É isso. O podcast Cinemação 550 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.